Aleluia. Obrigado, queridos. Deus está fazendo algo poderoso, queridos. Quantos creem que Deus está fazendo algo poderoso? Chegamos agora ontem da República Dominicana. E toda vez que nós pisamos em uma outra nação, nós começamos a, de fato, valorizar aquilo que estamos vivendo aqui. Por favor, não se acostume com o ambiente da presença, ao ponto de se tornar insensível. Bill Johnson diz algo muito interessante que me marcou. Ele diz que toda semana ele precisa ir para o lugar de quebrantamento. Se em uma semana ele não chorar e se quebrantar, ele sabe que tem algo de errado com ele está correndo risco. Bill Johnson é líder de uma das maiores igrejas do mundo, a Bethel Church. Um homem tremendamente parecido com Jesus. E ele diz: eu preciso chorar na presença dele. Eu preciso me quebrantar. Porque se eu não fizer isso, algo de errado está comigo. E eu estou correndo risco. Diga para o seu irmão, não se acostume com o ambiente da presença. Aleluia. Cada culto precisa ser como se fosse o nosso último culto. Esse culto será muito tremendo e poderoso até vir o próximo. Aleluia. Chegamos agora na madrugada de segunda para terça e vivemos um tempo muito poderoso na República Dominicana. De fato, o Senhor nos levou para lá e confesso que na sexta-feira eu já estava falando com a pastora Andressa, não estou entendendo que mistério é esse. Eu vim aqui para um propósito e furacão Melissa começou a assombrar, né, aterrorizar a região, ao ponto do governo fechar tudo, uma ordem. Eu perguntei para um rapaz de lá por que isso. Ele falou: porque o ano passado teve um furacão que destruiu tudo e eles não esperavam, então eles ficaram ilhados durante dias nas escolas, no trabalho. Então dessa vez, para isso não acontecer, eles já fecharam tudo. Então a nossa conferência é ao mandato de Efésios 4, que é para líderes, pastores e para a igreja num todo. Ia ser sexta e sábado em uma das igrejas e eu estava meio sem entender. E fomos orar, eu e o evangelista Felipe, estávamos orando de madrugada. O Felipe realizou mais uma vez o sonho de ficar no mesmo quarto. Aleluia. Ele pediu para ficar na mesma cama, eu falei: não, aí não. 2 camas de casal separado, por favor. E a gente de madrugada acordou para orar e clamamos, oramos de sexta para o sábado, tentando entender aquilo que Deus está fazendo. E Deus atendeu o nosso clamor, entendemos que na verdade Deus queria fazer algo diferente. Porque ia ser sexta e sábado em uma igreja, e no sábado conseguiram o espaço no hotel, porque eu falo que foi algo de acordo com o que Deus queria fazer. Porque foram mais de 20 pastores de igrejas da República Dominicana. Juntar 20 pastores para ser ministrado, isso é um grande milagre, querido. Juntar 20 pastores de igrejas para aprender, para ouvir, para receber, para serem ministrados, é só Deus para fazer isso. Então nós tivemos ali um tempo com esses pastores e tivemos como falar de pastor para pastor, de líder para líder. E foi um discipulado muito poderoso, um tempo muito poderoso. Depois a glória de Deus tomou o ambiente do hotel. Foi um momento de impartição que há muito tempo eu não vivia. Porque a sede dos pastores em receber aquilo que eles entenderam que carregávamos, ao ponto de entregar o microfone, e o pastor mais experiente, relevante da geografia, ele pegou o microfone e falou: nós não podemos deixar vocês irem sem vocês impartir sobre nós aquilo que vocês carregam. Aí, meu irmão, a gente começou a orar pelos pastores e foi aquela glória. Foi um ambiente poderoso. Então pudemos falar de pastor para pastor, e eu sei que foi algo incrível. E no outro dia foi aberta uma porta para nós, através desse mesmo pastor, na igreja deles, uma das igrejas mais relevantes do país, 40 anos de ministério, para ministrarmos lá, e falamos do reino de Deus. E no final ele fez a mesma coisa. Ele falou: por favor, todos os pastores da igreja e os líderes venham para frente, porque a gente precisa do que eles carregam. E começamos a orar por todos. O culto começou às 10, acabou às 2. Ele falou: se você tem fome de comida, vai embora.
É um senhor já de quase 80 anos, tremendamente respeitado, um doutor em teologia, tem uma escola teológica também na igreja. Ele disse para o povo: quem está com fome de comida pode ir, mas quem está com fome de Deus pode ficar. Ninguém foi embora, querido. Eu acho que de todas as nações que eu pisei, a República Dominicana é a mais parecida com a gente. Que fome aquele povo tem. Então, nós ficamos muito alegres e gratos ao Senhor por poder servir essa nação, servir a igreja de Cristo a nível global. E as portas da República Dominicana estão abertas para nós, uma conexão de Deus, para aquilo que Deus tem para os próximos dias. Hoje a pastora da igreja me mandou mensagem, agradecendo, testemunhando daquilo que o Senhor fez. E já espero ver vocês o mais rápido possível. Eu falei: amém, hermana. Deus lhe bendiga muito. Felipe falou espanhol, queridos. Gastou todo o espanhol dele. É verdade. Foi uma bênção. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por isso. Algumas pessoas, às vezes elas podem pensar: pastor, para quem viu o furacão Melissa, quem acompanhou, devastou a Jamaica. Uma parte da Jamaica foi devastada por esse furacão. E aí algumas pessoas: vocês não têm medo de estar no meio do furacão? Eu tenho medo de ir lá e não fazer nada para Deus. Quem está entendendo? O nosso receio era não fazer nada para Ele naquela nação. Não é do furacão. Quem está entendendo? O nosso Deus tem todo o poder, querido. Todo domínio. Amém? Tem alguém conosco pela primeira vez hoje? Levante a sua mão. Primeira vez que você está aqui conosco. Tem alguém? Que bênção. Aqui, glória a Deus. Mais alguém? Levante a mão ali no fundo, aqui. Que bênção. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por cada pessoa que está conosco pela primeira vez. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Sejam bem-vindos. Você que está do lado, fala: seja bem-vindo à Igreja de Cristo. Aleluia. Obrigado pelas orações. A galera que orou, que intercedeu por nós lá. É de grande valia a intercessão. Pessoas de outras nações mandaram mensagem que estavam intercedendo também. Foi um tempo muito precioso e sabemos que a intercessão fez toda a diferença. Amém? Cristo, está quente, né? Está calor aí no meio? Tá, aqui está muito quente. Não sei se o ar, os outros estão desligados. Precisam ligar, se estiver desligado os outros. Esses ares aqui, eles pararam. Tivemos um problema técnico com o irmão desviado, que levou o pedaço de cobre do ar-condicionado. Que Deus liberte ele, aleluia. Amém? Então aí prejudicou todas as máquinas, mas essa semana o rapaz está vindo, um serralheiro aqui da igreja. Ele vai colocar toda a estrutura para colocarmos as novas máquinas e fazermos todo o encanamento novamente para voltar a funcionar. Amém? Então, que o vento do Espírito te refrigere aí. Tá bom? Glória a Deus. Você já ficou em lugar mais chato, fedido, com um monte de gente bêbada, e você nem reclamava. Aleluia. Não que você não esteja no meio de um monte de gente bêbada. A gente está meio embriagado do Espírito. Não sei você, mas eu já estou meio balão. Mas olha para esse irmão do lado. Olha como é cheiroso. Olha como é bonito. Diga: você é uma bênção, meu irmão. Que bom que você veio hoje. Perfumado, arrumado. Olha o topete. Olha a careca. Olha esses três carecas na minha frente. Olha que estilosos. Aleluia. Glória a Deus. Olha um ficando careca aqui. Não, brincadeira, não vou profetizar. Eu estou muito feliz, querido, porque pastor João Gabriel, pastora Jadna estão aqui conosco, direto da Bahia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus pela vida deles. Vão ficar conosco até a convenção. Vai ser um tempo poderoso. Quantos querem ser ministrados por eles nesses dias? Quantos querem receber daquilo que Maniçoba está vivendo? Quantos querem receber? Então eles vão nos ministrar nesses próximos dias. Vão participar da convenção também. Eu estou muito feliz que o nosso filho Eric voltou. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. O senhor está mais bonito. O que aconteceu com o senhor? Estava se guardando. Aleluia. Está mais magro. Aleluia. Tem males que vêm para o bem. Aleluia. Ô irmãos, cuidado. Não deseja essas coisas não, tá?
Abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu preciso ser bem rápido nos poucos minutos que tenho. Marcos capítulo 9. Aleluia. Marcos capítulo 9. Aleluia. Obrigado, Jesus. Queridos, eu fui tremendamente abençoado pelas mensagens de domingo. Quem se despediu do passado? Quem fez festa aqui? Fez festa? Se despediu do passado? Quem entendeu que não dá para dizer não para Ele? Fomos tremendamente abençoados pelos ministros, pelas palavras do domingo. Foi uma benção. Marcos capítulo 9, verso 14 em diante. Vamos à leitura das Sagradas Escrituras. NAA, por favor. Diz assim: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. Logo a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isto está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha incredulidade ou na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor por essa palavra. Nós te louvamos, nós te honramos, Jesus, pela tua palavra. Espírito de sabedoria, de revelação e de entendimento, continue ministrando o nosso espírito e o nosso coração. Amém? Queridos, tem algo que o Senhor me ministrou de forma indireta e direta, em que nós precisamos adquirir um conceito do caráter de Deus, de quem Ele é e do que Ele pode fazer. Nós lemos o próprio Jesus dizendo que tudo é possível ao que crê. Escute, tudo é possível ao que crê. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite, sobre entendermos que viver o impossível numa fé em Deus é inevitável. Viver aquilo que é impossível aos nossos olhos, quando de fato cremos de forma correta, é inevitável. Para muitos é impossível a tua família inteira estar servindo a Deus. Para muitos é impossível não ter mais contendas, brigas, mágoas, rejeições, feridas. Pessoas sem se falar no meio da sua família. Para muitos pode ser impossível uma mudança totalmente, uma mudança na sua vida profissional, financeira, uma cura nas suas emoções, uma cura na sua saúde física, no seu físico.
para muitos pode ser impossível, mas eu e você precisamos ter esse conceito daquilo que Deus pode fazer e concentrarmos a nossa fé nele, e entendemos que aquilo que pode ser impossível para a grande maioria, para nós temos uma palavra: tudo é possível ao que crê, e ao que crê é inevitável viver aquilo que é impossível para a maioria. Eu quero liberar uma palavra que aquilo que aparentemente parecia impossível aos teus olhos, impossível aos olhos da tua família, da sociedade, se tornará possível a partir de hoje para você, porque nós vamos sair daqui crendo certo, nós vamos sair daqui com uma fé em um outro nível para a glória de Deus, e tudo é possível ao que crê. Tudo. Eu não sei como você chegou, eu não sei como está a tua vida, a tua família, as tuas emoções, o teu físico, as tuas finanças, o teu chamado, se está exercendo ou não, mas eu quero te dizer algo: o impossível se tornará inevitável. Sabe o que é interessante? Quando você aprende a surfar nessa onda, quando você aprende a surfar na onda do sobrenatural e do espiritual, porque surfar na onda é uma característica do surfista, mas a onda quem cria é Deus. Ou seja, o sobrenatural não tem a ver comigo, o sobrenatural tem a ver com Deus. Eu só preciso crer de forma correta e aprender a surfar no sobrenatural. Eu preciso aprender a andar nessa dimensão. Eu preciso aprender a caminhar nessa dimensão. Eu preciso aprender a me posicionar, a minha linguagem nessa dimensão, os meus pensamentos nessa dimensão. Então tudo aquilo que parecia impossível será inevitavelmente não se tornar possível. Posso falar uma coisa? É impossível aos olhos da sociedade eu estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Eu disse para a pastora Andressa: eu não quero mais voltar no bairro onde eu vivia a minha vida inteira. Chega, não dá mais. Ela disse: você tem que parar com essas coisas. Essa linguagem as pessoas não te entendem muito bem. Eu não estou nem aí para que vão pensar. Quem está entendendo? Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei porque Deus tem me dado direções acerca de situações e coisas. Porque viver e voltar recentemente, ou várias vezes seguida, no bairro em que eu cresci, em que me viram como eu vivia, tem ofendido muita gente. Porque para muitos era impossível aquele jovem drogado, traficante, viciado, viver o que está vivendo. Ai. E quando eu olho para isso, eu entendo, na verdade, se estou vivendo isso, aquilo que Deus já prometeu, será inevitável não viver. O problema é que nós paramos naquilo que Deus está fazendo agora. O problema é que muitas vezes nós deixamos a incredulidade entrar. O problema é que muitas vezes de forma sutil a dúvida vai entrando, a incredulidade, e a gente, Deus fez até aqui, mas a partir daqui, eu não vou conseguir, eu não vou viver. A maior obra Jesus já fez, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso seria impossível eu fazer por mim mesmo, isso seria impossível você fazer por você mesmo, porque a nossa natureza era adâmica, a nossa herança era o pecado, a nossa herança era a queda, a ruína. Mas Ele nos transportou, isso seria impossível de viver na força do meu braço. Então se Ele fez aquilo que seria impossível viver, eu sei que debaixo de um entendimento de fé correta, tudo aquilo que Ele me prometeu será inevitável não viver também. Alguém precisa entender isso. Diga para o seu irmão: se prepara para chocar a vida de muita gente. Se prepara. Diga: você vai chocar a vida de muita gente. Pode falar uma coisa? Muita gente vai ficar com raiva de você. Você está preparado para essa conversa? Mas sabe o que acontece?
Você não vai ficar com raiva deles. Você vai continuar servindo. Você vai continuar amando. Mas você vai ver que tem algumas mesas que não vai te caber mais. Tem algumas conversas que não vão te caber mais. Tem alguns lugares que não vai ser mais para você. Não é mais para você fazer parte. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos de viver aquilo que é impossível e é possível para Deus. Porque deixamos pessoas acessar o nosso coração. Deixamos a opinião das pessoas, os olhares, os julgamentos, os conceitos ou os preconceitos afetar a nossa alma. Quantos estão entendendo? Olha o que esse pai fala: me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha falta de fé. Ele está diante de Jesus. Ele sabia quem era Jesus, o que Jesus estava fazendo. Só que os discípulos não deram conta. Então agora ele está diante do mestre, mas mesmo assim o mestre dizendo: se eu quero, se eu posso fazer, tudo é possível ao que crê. Jesus está dizendo: ei, deixa esse negócio que é impossível aos teus olhos e foi impossível aparentemente para os discípulos, comigo que eu vou resolver. Ah, meu Deus. Eu quero dizer que tem coisas que a tua conta bancária não vai resolver, o seu network não vai resolver, tem coisas que os teus amigos não vão resolver, tem coisas que é Deus que quer fazer, é Ele que quer realizar. Muitas vezes a gente fica meio chateado porque já tentamos de tudo, já fizemos de tudo, já se esforçamos ao máximo, já pegamos carona em muito lugar que não era para pegar carona, pegamos e buscamos atalhos, ajuda, e nada mudou. Por quê? Porque não é para mim, para você fazer, é para Ele fazer. Quando acaba as nossas forças, ou a gente entende que não é para nós, Eu estava na República Dominicana na sexta-feira o dia inteiro assim, ó. Eu até liguei para o André e falei: não tô entendendo o que está acontecendo, por que eu vim para cá? Fechou tudo. Pastor, vê lá, liga de novo. Eu mandava no grupo dos apóstolos: vê lá se já voltou a lei. Não é possível. Tentando fazer algo, mas quando a gente decidiu orar na madrugada, descansar, entregar nas mãos do Senhor, é assim, cara, isso é impossível aos meus olhos e à força do meu braço, mas tudo é possível para Ele. Deus fez algo além. Ele colocou 20 pastores dentro do hotel que a gente estava, para serem ministrados. Quando não dá mais para nós, fugiu da nossa capacidade humana, é onde Ele entra com aquilo que só Ele pode fazer. O que eu preciso para ver isso? Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Dê um sorriso assim para esse irmão simpático e diga para ele: por favor, não seja incrédulo. Diga para ele: se tu for incrédulo, no próximo culto eu mudo de assento. Só quem não é incrédulo vai dar um sorriso agora. Isso. Incredulidade significa falta de fé, ateísmo, estado de uma pessoa difícil de acreditar no que ouve e não se deixa ser convencida. Vou repetir outra vez: incredulidade significa falta de fé, ateísmo, estado de uma pessoa difícil de acreditar no que ouve e não se deixa ser convencida. Tem gente, mas tão ignorante, que se deixa ser tomado pelo orgulho, ao ponto de não se deixar ser convencido pela própria palavra e pelo Espírito de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas tem gente que parece que na hora da palavra tampa os ouvidos e preferem ficar com as mentiras do diabo do que com as verdades de Deus. Tem gente que aprendeu a viver nesse estilo de vida também. Eu prefiro acreditar no meu estado atual e na minha realidade atual, porque assim eu consigo chamar mais a atenção das pessoas, vivendo no vitimismo, do que acreditar nas verdades de Deus e ver a transformação que Ele tem para mim. Mas essa mensagem não é para você, aleluia. Você já aprendeu que o vitimismo não vai nos levar a lugar nenhum, mas a fé vai nos levar a viver o extraordinário, aquilo que é impossível aos nossos olhos. A vontade de Jesus é que nós tenhamos fé. Pode falar uma coisa? A vontade de Jesus é que eu e você sejamos crente. Diga: eu vou ser crente. O que é um crente? Alguém que crê, meu irmão.
É alguém que acredita, alguém que tem fé. Coloca para mim João 20, rapidinho por favor. João 20, versículo 28. Olha o que Jesus disse para Tomé. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. 29. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Sabe de que Jesus estava falando? De mim e de você. Tomé, você está maravilhado porque você me viu. Agora você está entendendo que sou eu. Você tocou nas cicatrizes. Mas tem um povo lá na IAP Vila Matilde que eu vou chamar eles de bem-aventurados, porque eles não me viram fisicamente, eles não me tocaram, mas bem-aventurados são os que creram. Tem alguém bem-aventurado aqui nessa noite? Nós precisamos compreender que a incredulidade é algo terrível. A incredulidade é algo tão terrível que o incrédulo corre o risco de não ser salvo. Sabe, o que me choca ao ler a palavra e ao ver como Jesus fluía nos 5 ministérios, como ele tinha um coração nobre de um rei que ele era, e como ele tinha atitudes de um servo, o maior entre todos que também ele era, é que Jesus ele não pôde operar milagres no lugar de incredulidade. A própria palavra diz em Mateus capítulo 11 que ele não operou muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas daquele lugar. A incredulidade é algo que impede pessoas de viver milagre. Pode ver, as pessoas que mais creem são as que mais vivem coisas de Deus. As pessoas que mais acreditam são as pessoas que mais surfam na onda do Espírito. Aleluia. As pessoas que creem são aquelas que sempre têm um testemunho para contar. Tem gente que fala: que cara chato, toda célula ele conta testemunho. Porque ele conta o testemunho na sexta, ele sai da célula assim: eu já creio no próximo. Eu quero um testemunho novo. E tem gente que fica me olhando com esse olho de sapo que morreu no dia de enchente, com esse queixo de concreto, essa língua de aço. O testemunho dele é de 1900 em Guaraná com rolha. Se incomoda com quem celebra, se incomoda com quem glorifica, se incomoda com quem... Ah, meu irmão, deixa os bem-aventurados se manifestar. Deixa os bem-aventurados creem. Deixa os bem-aventurados se entregarem. Deixa os bem-aventurados escandalizarem os incrédulos pela sua fé. Eu me movo, mesmo que sobre as águas, sim eu creio. Qual é o problema do incrédulo? Ele não vive milagre, não vive testemunho. Jesus ama ele, mas a incredulidade paralisa o sobrenatural. Quem está entendendo? Esse dia eu estava ouvindo um ateu filósofo falar, queridos, se fosse antigamente, eu ia ficar com raiva dele. Mas me veio uma compaixão tão grande por aquele homem que eu orei por ele. O nome dele é Davi. Eu comecei a orar por ele. Falei: Jesus, vazio, não parece com nada, não lembra ninguém. Sabe, alguém sem identidade, alguém sem semelhança de Deus, pobre, se achando muito inteligente, mas a incredulidade tornando ele uma pessoa vazia, sem sentido, sem propósito, sem vida, sem esperança, seca. O problema é que não é que Deus não quer fazer na vida das pessoas, é que elas estão dizendo: não faça, eu não acredito. E por que essas pessoas, além de tudo isso, elas correm o risco de perder a salvação? Porque Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que a salvação vem por intermédio da fé. Coloca para mim, por favor. Porque pela graça vocês são salvos mediante a, isso não vem de vocês, é dom de Deus. É mediante a fé que somos salvos. Então o incrédulo, ele corre o risco de perder a salvação por deixar de crer em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Sem fé é impossível ser salvo. Outra coisa que me chama a atenção é que sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, a gente pode
vir para todos os cultos, a gente pode pregar, a gente pode cantar, a gente pode adorar, a gente pode dançar. A gente não, vocês, aleluia. Cantar, deixa comigo. Eu e o Júnior e o Jorge fazemos uma dupla de 3, os 3J, aleluia. Jonathan, Jorge e Júnior, aleluia. Bota para quebrar. Ai, gostou da ideia, né? Se empolga não, aleluia. Eu não vou cantar com você assim, você tem que estudar mais. A gente pode fazer tudo isso, só que se não tiver fé, não está agradando a Deus. Adoro por adorar, por causa da letra, por causa da melodia, não tem fé do que está adorando, não está agradando a Deus. Receba a palavra só como uma mensagem de autoajuda para massagear o meu ego, e não porque eu creio que essa palavra pode transformar o meu dia, a minha vida, o meu estado, o meu interior, a minha mentalidade, então não está agradando a Deus. Tudo que eu e você precisamos fazer em fé. Chacoalha 2 pessoas e diga: é hoje que sua fé vai sair sem limites daqui. Para algumas pessoas o que eu estou pregando é muito familiar, porque leram um livro de um doido aí, Uma Fé Sem Limites. Então é muito familiar isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, queridos. Ainda que você dê todo o seu recurso aos pobres, ainda que você seja alguém caridoso, mas se não tiver fé, não agrada a Deus. Sabe o que é interessante? Que o primeiro pecado vem por meio da incredulidade. O primeiro pecado tem uma raiz de incredulidade. Olha o que Deus fala para Adão, Gênesis 2,16. Gênesis 2,16, diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Escute, alguém que está caminhando em fé, alguém que está crendo no que Deus disse e determinou, vai caminhar em uma dimensão de obediência. Todo desobediente em algum momento deixou de crer. Quem está entendendo? Me ajuda aí, filho. Escute, é nesses momentos que começa uma guerra. Os demônios da 9:30 começam a chegar. Eu dou uma ordem agora aos demônios da 9:30: vão embora. Aleluia. É no momento que mais a palavra vai trazer a transformação que a gente precisa, que o inimigo começa a atacar as mentes. A pessoa começa a ir lá para longe. Escute, volta aqui em nome de Jesus, amém? Todo desobediente deixou a incredulidade entrar no caminho. Ele estava numa rota de obediência, mas deixou a incredulidade entrar. Por quê? Adão estava numa rota de obediência, adorando a Deus, uma mente brilhante. Uau, colhia dos frutos, dava nome para os animais. Que mente é essa? Que homem era esse? Sem pecado. Alguém que estava em comunhão com Deus em todo o tempo. Deus falava com ele todo entardecer, um relacionamento. Alguém que era casado com a mulher mais linda da terra. Aleluia. Um homem bem sucedido. E aí Deus fala para ele: não come, porque se você comer você vai morrer. Sabe o que aconteceu? Alguém entrou no caminho deles. Satanás, incorporado na serpente, começa agora a falar ao coração de Eva. Maridos, olhem para sua Eva e diga: Eva, por favor, não deixe a Virgínia falar o teu coração. Você viu que era tudo fake, tudo para like. Quem está entendendo? Escute, tem uma rota, uma construção para viver aquilo que Deus tem. E a construção, a rota para viver o que Deus tem é obediência. E obediência só vem por intermédio de uma fé na palavra. Se Deus disse que eu vou viver isso, eu tenho que guardar a sua palavra para me viver. Ele estará comigo todos os dias. Então eu vou obedecer por intermédio da minha fé na palavra e no que Deus está dizendo, e vou permanecer. O problema é que alguém entrou e começou a discipular Eva.
Eva começou a dar ouvidos para a serpente. Quando Eva é persuadida pela serpente em comer do fruto e depois dá para o seu esposo, alguns dizem que Eva pecou porque foi persuadida, deixou entrar a incredulidade e também a idolatria, porque o argumento da serpente é: você vai se tornar como Deus. Já prestou atenção que é assim que o diabo faz com as pessoas? Lá na tentação, se você é mesmo filho de Deus, o diabo ele quer nos tentar em algo que de fato ele quer que a gente acredite que nós não somos. Ah, meu Deus. Ele quer que a gente invalide ou sabote aquilo que nós já somos, porque ele acredita nesse argumento. Ele fala para Eva: se você comer, você vai se tornar como Deus. Mas Eva e Adão eram imagem e semelhança de Deus. Quem não era como Deus era a serpente. Eles já eram imagem e semelhança. E aí ela agora come e dá para o seu esposo. Aí muitos vão dizer que Adão pecou por amor. Aleluia. Escute. Mas por que pecou? Porque deixou entrar um discipulado que não era para entrar, deu ouvidos para quem não era para dar ouvidos. E quando Deus: Adão, Adão, cadê você? Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Mas Deus queria revelar para Adão que foi ele que saiu do lugar e da rota da intimidade e da obediência. Você que não está no mesmo lugar que era para estar, Adão. Eu estou aqui, como todos os dias. Onde você está? Ele disse: eu me escondi porque eu estava nu. Aí olha o que Deus fala para Adão: quem te disse? A pergunta é: quem você ouviu, Adão? Quem você deixou discipular? A tua esposa, a tua casa, o teu coração, ao ponto de deixar a incredulidade entrar e me desobedecer? Porque a palavra é: se comer vai morrer. Então eu vou comer. Eu não acredito que eu vou morrer. Quantas pessoas não estão andando perigosamente, acreditando que Jesus não vai voltar? E um dos argumentos dos ateus, dos atoas, é esse: Jesus já disse que, a palavra diz que Jesus ia voltar e não voltou até agora. Mas para quantas pessoas Jesus não está voltando hoje? Quantas pessoas? Para quantas pessoas a eternidade não chegou no Rio de Janeiro entre hoje e ontem? Quantas pessoas já não saíram desse plano para ir para o plano eterno? Deixou a incredulidade entrar ao ponto de desacreditar da ordem de Deus. Porque só desobedece uma ordem dessa alguém que deixou de acreditar. Alguém que deixou a incredulidade entrar. Pode falar uma coisa: tudo aquilo que é sobrenatural e que é impossível aos nossos olhos, que Deus disse que nós viveríamos, muitas vezes nós não estamos vivendo porque deixamos alguém falar ao nosso ouvido e ao nosso coração. Por favor, me ajude a pregar e diga assim: eu não vou deixar as comparações do Instagram falar ao meu coração. Eu não vou deixar as pessoas incrédulas falarem aos meus ouvidos. Eu não vou deixar o príncipe desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, afetar o meu coração, falar aos meus ouvidos. Eu tenho um discipulador, o meu discipulador é Cristo, o meu bom pastor é Cristo, os meus ouvidos é dele, o meu coração é dele, e certamente eu viverei tudo aquilo que ele me prometeu. Não empreste os seus ouvidos para os incrédulos. Não empreste os seus ouvidos para comparações. Não empreste os seus ouvidos para pessoas que podem roubar e minar a sua fé. Pode te desafiar a viver algo? Caminhe com alguém que tem mais fé que você. Caminhe com alguém que tem mais fé que você. Quantos estão entendendo? Ande com alguém que desafia a crer mais. O problema é que nós temos uma leve tendência a andar com gente que se vitimiza.
Que você fala assim, eu estou com um problema, eu estou meio sob pressão, estou achando que eu estou entrando em borderline, que fala? Burnout. Sou, estou que nem os irmãos da Bahia. Gente, homem. Aí você fala para ele, eu estou entrando em Bernardo. Aí ele fala, rapaz, eu já estou nisso faz tempo. Aí te dá uma leve, né? Eu estou com alguém que está pior que eu. Não. Quando você falar para alguém assim, eu estou ficando meio mal. Não, fique tranquilo, o choro pode durar uma noite. Mas a alegria veio ao amanhecer. Não, mas parece que esse dia... Não, esse é o dia mau, fique tranquilo. Que é só o dia mau. Você não nasceu para ficar no dia mau. É só um período. O que você vai ver será muito maior do que aquilo que você está passando hoje. Quem está entendendo? Pode falar uma coisa, eu tenho medo de gente incrédula. Eu tenho desespero de gente incrédula. Eu não chego nem perto, me dá coceira. Porque gente incrédula, ele não vive e quer roubar aquilo que Deus falou que vai fazer na tua vida. Eu posso te falar uma coisa, incredulidade não expulsa. Rapaz, tu senta com o endemoniado para almoçar, você ora pela comida, ele manifesta, você expulsa, ele já está crendo no sobrenatural. Você leva o endemoniado para o encontro, no sábado ele é endemoniado, no domingo está cheio do Espírito Santo. Agora tu leva um crente, 30 anos, 40 anos, 50, 30 anos de evangelho. Mostra a carteirinha dele, o que ele fazia na outra igreja. Ele vai para o encontro na sexta com o mesmo olho de sapo que morreu no dia de enchente. No sábado, queixo de concreto. No domingo, língua de aço. Não muda para nada. Por quê? Não é porque Deus não ama ele, é porque ele é incrédulo. Ei, graças a Deus não tem ninguém assim aqui, aleluia. Quem está entendendo? Por favor, não ande com incrédulos. Diga assim comigo, não vou andar com incrédulos. Não vou andar com incrédulos. Aleluia. Eu amo, porque eu tenho que amar o próximo, mas não sou obrigado a andar. Ei, alguém precisa entender isso. Talvez o impossível ainda não aconteceu na sua vida, porque os incrédulos estão roubando. Toda vez que você vai viver, eles vêm com uma sementinha. E você acaba sabotando com aquilo que você declara, ou deixando afetar sua mente. Seu comportamento se torna um comportamento de um incrédulo, e impede o sobrenatural de acontecer. É tão tremendo, que o pai da fé viveu experiências que de fato nos ensinam muito. Em Gênesis 12:1, Deus fala para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela. Qual que foi? Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Quem deixa o seu lugar de segurança? Quem deixa o seu lugar de estrutura financeira? Quem deixa um lugar, uma estrutura, a parentela, a família, os negócios do pai, que era um fabricante de ídolos, era um empresário, ele tinha um futuro promissor, talvez para herdar as posses do pai, a empresa do pai, para ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Só alguém que caminha numa dimensão de fé. Por isso ele é conhecido como pai, porque ele já começa o seu ministério crendo. Ele já começa o seu chamado crendo. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Não tem endereço, não dá para pôr no GPS, você vai ter que caminhar conectado com o satélite do céu, e para isso é necessário caminhar em fé. Abraão, como vai ser? Não sei, ele vai revelando ao longo do caminho. Ei! Como que vai ser? Não sei, eu sei que eu vou viver. Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas da certeza daquelas que se esperam. Alguém vai falar para você como você vai viver isso, como você vai chegar lá, como vai viver essa mudança. Eu não sei, mas eu creio, e por isso eu vou viver. Tudo é possível ao que crê. E por que você fala que vai viver? Porque eu creio.
E como está escrito, eu criei, por isso falei. Nós cremos e por isso também falamos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. As doenças não vão ficar no meu corpo, os vícios não vão tomar os meus filhos, a depressão não vai morar na minha casa, a infertilidade não vai morar na minha vida, a miséria e a escassez não vão permanecer na minha história. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. O que eu vou viver o que a Bíblia diz que eu vou viver. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Eu vou viver aquilo que a palavra diz que eu vou viver. Por favor, bate na mão de duas pessoas e diga: o impossível se tornará inevitável na sua vida. Inevitável. Inevitável. Será inevitavelmente impossível você não viver o sobrenatural de Deus. Eu vou repetir outra vez: será inevitavelmente impossível você não viver o sobrenatural de Deus. Se tem alguém que acredita, vou repetir outra vez para selar: será inevitavelmente impossível você não viver o sobrenatural de Deus. Se tem alguém que acredita, por favor, reaja, se manifeste ao nível que você acredita. Eu nunca mais fui o mesmo depois que eu olhei. Mas há uma condição: saia do ambiente de idolatria, saia do ambiente de limitação. Até transbordar. Eu preciso dizer a verdade para você. Eu preciso pregar a verdade para você. Quando você decide caminhar nessa dimensão, você vai chatear muita gente. Do teu vinho novo. É melhor você chatear pessoas, para romper e quebrar todo o ciclo de mesmice, de escassez, de paralisia, que há anos, de geração em geração, a família vem vivendo, do que você chatear pessoas. Enquanto essas pessoas verem que no final você está vivendo o mesmo que todo mundo da família viveu. Você vai chatear muitas pessoas. Alguém se preocupou aí? Então não dá para caminhar nessa dimensão. Abraão não se preocupou. Simplesmente, Deus falou, estou deixando. Pastor, eu tenho tanta palavra, eu sinto no meu espírito de liberar isso para você. Eu tenho tanta palavra, pastor, para viver. Eu tenho tanta promessa. A gente está começando a caminhar em algo tão poderoso, pastor. Só que assim, eu paro de repente, eu me sinto paralisado. Por favor, faça um jejum de 3 dias de Instagram. Você está buscando muito dopamina, você está muito preso às redes sociais, está muito vendo a vida da Virgínia. Aleluia. Você sabe quando eu vi a Virgínia? Não porque eu sigo, mas porque um monte de gente começou a postar. E você que segue ela está perdido, irmão. Está perdido, está escutando a serpente desse século. Não, e não é ela, aleluia. É o espírito que age por trás desse nível de influência. Eu olhei para ela e falei: rapaz, eu já vi essa história antes. O que está acontecendo com ela eu vi antes. Mas eu não era nem nascido ainda, eu acho. Mas era o Pelé e a Xuxa, aleluia. Cara, na hora eu olhei e falei: os mais velhos sabem o que eu estou falando. Tudo isso para quê? Likes, ibope, fama. Ou você acha que é amor? Ah não, eles se amam. Então não merece nem me ouvir pregar, se você acredita nessas coisas. Faz um jejunzinho. Tu vai ver como tu não vai amar mais tua esposa. Você não vai amar e mais valorizar mais teu esposo. O problema é que você está acreditando. Ih, tem um aleluia aí que foi igual do pastor Lucas agora. Senti até saudade, meu coração acelerou. Aleluia, deve ser discípulo dele. Escute, tem gente que está sendo discipulado pelo Instagram, por esses casamentos de ostentação, de fachada. Aí olha para o marido e fala: tu não pode comprar o carro que eu queria, tu não pode me dar a bolsa que eu queria, tu não pode me dar o que eu queria. Aí olha para a esposa: você não tem o corpo que eu queria. Hã? Sabe o que é isso?
Gente está sendo discipulada pelo Instagram e está achando que Instagram é vida real. Rede social, TikTok é vida real. Não é vida real. Eu declaro que esse discipulado da serpente acaba em nome de Jesus. Alguém aí ainda? Tem que romper, tem que ter coragem para isso, cara. Tem que ter coragem, tem que chatear, tem que chocar, tem que sair da parentela, tem que sair da terra, tem que sair da mesmice, tem que sair do mesmo ambiente. Sabe o que é interessante? Que em Gênesis 15, Deus muda. Agora ele fala: Abraão, eu vou te dar o filho. Gênesis 15, 1. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Vamos lá. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será seu herdeiro. Rapaz, o homem estava com 90 anos, 90 anos. Meu Deus, ele estava na unção do Laércio, aleluia. Gênesis 15, 5. Quem viu eles lá na pousada? Dê uma aplauso ao Senhor Jesus. Uhul, aleluia. Eu olhei para minha esposa e falei: estamos ficando para trás. O Laércio ele está de roupão e tudo lá no alto da montanha. A gente está ficando para trás desse negócio. Então o Senhor levou para fora. Levou para onde? Levou para onde? Ai, pastor, as pessoas estão me criticando, estão falando mal de mim. Fiquei sabendo por um amigo que falou do outro amigo. Meu irmão, esse estudo amigo que fala mal de você não é amigo. Sabe o que Deus está fazendo? Está te levando para fora. Deus está te levando para fora. Levou para fora e disse: olhe para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade, ou a sua descendência. É tempo de sair da tenda que limita a sua visão. É tempo de ser levado para fora. Tem gente que Deus já está tirando para fora. Tem gente que Deus está chamando para fora. E nessa noite você vai ter um nível de visão ampliada daquilo que é impossível aos seus olhos, mas entenderá que é possível ao que crê. Certamente te alcançará o sobrenatural de Deus. Sai para fora. Queria seu irmão, sai para fora. Mesmo depois de Abraão ter ouvido a voz do Senhor, ele corria o risco de entrar em incredulidade. Porque ele estava limitando a sua visão e dizendo: Damasceno vai ser meu herdeiro. Porque chegou 90 anos. Sara com 75. Não, é o contrário agora. Abraão com 99. E Sara com 90. Ih, ficou mais estreito o negócio. Nem Tadalafila resolvia esse problema. Aleluia. Teve uma semana que falou: resolve, pastor, resolve. Olha que resolve. Mais impossível ainda. Estava com a tenda da limitação. O meu servo vai ser meu herdeiro, o Senhor não me deu filhos. Deus disse: sai daquilo que limita a tua visão. Eu te fiz uma promessa, você saiu da terra. Eu disse que as famílias seriam benditas através de você. Agora olhe as estrelas e conta se pode. Assim será a sua descendência. Não entra em incredulidade. Não aceite a incredulidade, Abraão. Ele estava olhando para dentro daquilo que ele vivia. Ele estava olhando para aquilo que o limitava. Deus não só convida ele para sair da tenda, mas praticamente o empurra para fora. Eu declaro que essa mensagem nessa quarta profética está nos empurrando para fora. Está nos empurrando para fora. O que tem te limitado, o que tem limitado a sua visão, ou a visão da promessa que ele te prometeu. O que quer te levar à incredulidade? Crenças limitantes. A geografia, a família, seu ciclo de relacionamentos, a situação financeira, a situação ministerial. Por quê? Porque anda com quem não crê nos milagres.
Pode falar uma coisa? A promessa de Deus é como uma gestação que passa pelo tempo. Mas se não crermos, nós corremos o risco de abortar os sonhos, os projetos e as promessas. Eu não estou vendo, mas eu estou gerando. Eu não estou vendo, mas eu estou carregando uma palavra. Eu não estou vendo, mas eu estou carregando uma promessa. E será muito maior do que Deus já me prometeu. Ouvirei de sua boca. Há o convite da parte do Eterno para nós nessa noite. Saia da tenda da incredulidade. Saia da tenda da limitação. Saia dos ambientes que limitam a sua visão. Feche os teus ouvidos para o discipulado da incredulidade. Saia das mesas da desesperança. Mude de geografia se for preciso. Marcos capítulo 8, estou acabando. Vou te dar mais uma chance. Estou terminando. É falso demais esse povo. Marcos capítulo 8, não precisa colocar, não vou ler, não dá tempo. Existia um cego em uma aldeia chamada Betsaida. O Senhor tira ele para fora, cura ele. O que me chama a atenção é que Jesus fala para ele: não volta para a aldeia. O que estava trazendo cegueira era o ambiente. O que estava trazendo cegueira era o ambiente, a vivência, a geografia. Por quê? Jesus tira ele para fora, cura. Curou, só não volta. Porque se você voltar, corre o risco de voltar à cegueira da incredulidade. Então não fique triste. Tem alguns lugares que Deus está te tirando mesmo. Tem alguns lugares que Deus está te empurrando para fora. Sabe qual é o problema? É que não dá mais para você voltar para lá. Hã? Quem está entendendo? Escute, essas pessoas que falam: ai, eu estou aqui, estou vivendo tanta coisa poderosa, mas acho que eu vou voltar para o meu antigo ministério. Por favor, eu te dou uma carta, te mando um e-mail, me dá o contato do seu antigo pastor, manda um WhatsApp, segura essa bomba que é tua. Quem está entendendo? Porque a pessoa chega: ai, que algo lindo, Deus me levou para um outro nível de palavra, um outro nível de revelação. Olha esse encontro, olha o reencontro, olha o pérola, olha o que eu vivi. Os filhos estão vivendo, as pessoas estão vivendo, a família está vivendo. Aí, por alguns problemas que não foram tratados do passado, a religiosidade, a incredulidade, vou voltar. Volta o mais rápido possível. Porque uma pessoa que quer voltar ao nível anterior não viveu uma transformação. Alguém precisa entender isso. Alguém que viveu uma transformação para um próximo nível, isso se chama metamorfose, igreja. A lagarta, ela entra num processo de crise para se tornar uma borboleta, mas depois que ela tem asas e começa a voar, nunca mais ela volta a se rastejar. Uma pessoa que vive uma metamorfose espiritual, ela não aceita mais voltar para o nível anterior. Não é porque ela é orgulhosa, não é porque é arrogante, é porque ela entende: não tem como viver aquilo que eu vivia. Eu sou uma outra pessoa, eu recebi um outro nível de cura, de entendimento, de revelação, de unção. Se você acredita nessa palavra, divorcia da cadeira e reaja ao nível que você acredita. Sai de tua terra. Olhe para o seu irmão e me ajude a pregar. Diga: não volta para Betsaida. Não volte para a aldeia da incredulidade. Não volte para a aldeia da incredulidade. Deus te tirou de Betsaida para te curar. E o comando é: só não volta para lá. Não é só o ministério. Relacionamentos, amizades, lugares, geografias. Não volta para lá.
Sai de Betsaida. Betsaida era conhecido como a aldeia da incredulidade. Pastor, assim eu acho muito radical. E o evangelho é o que, queridos? Não é nada radical, né? O evangelho, as boas novas, é o evangelho da cruz, do reino. E tem como centro alguém que foi crucificado nu. Todo o seu sangue foi escorrido naquela cruz. Será que isso não é radical? O evangelho foi propagado e avançou através da vida de apóstolos que foram cerrados ao meio, perderam as suas cabeças, foram crucificados. Será que isso não é radical? Mas eu não quero sair de Betsaida, porque Betsaida alimenta o meu passado. Betsaida me dá um senso de pertencimento à aldeia da mesmice e da incredulidade. Você acha que isso é ser radical? O que dizer, pastor Celso, do que aconteceu quando Jesus entra na casa de Jairo? A Bíblia diz que tinha um povo na casa de Jairo. Sabe quem era? Os amigos mais próximos. Você não coloca qualquer pessoa dentro da sua casa, ainda mais com uma filha morta. São pessoas que vão chorar, pessoas íntimas, familiares, amigos próximos. Esse povo estava dentro da casa. Jesus chega e a primeira ordem: bota todos os incrédulos para fora. Não é porque é íntimo que acredita naquilo que Deus pode fazer na tua vida. Não é porque é família que está torcendo por aquilo que Deus pode e quer fazer na tua vida. Não é porque é próximo que está feliz com aquilo que Deus falou que vai fazer na tua vida. Então precisamos discernir quem de fato é Betsaida e quem vai nos desafiar a crer mais. Sabe o que Jesus disse? Pedro, Tiago e João entram. Eram os íntimos. Jesus tinha 12, queridos, mas ele pede para entrar 3. Porque os íntimos receberam a revelação de quem ele era no Monte da Transfiguração. Os íntimos vê aquilo que muitos não veem. Então eles creem. Intimidade não requer tempo. Intimidade requer prioridade. Quanto mais eu coloco Deus e o Espírito Santo como prioridade na minha vida, mais íntimo eu me torno. E o íntimo crê naquilo que a grande maioria não crê. Então, incrédulos para fora, entra os íntimos e o pai e a mãe da menina. Entra, porque para vocês ver o impossível acontecer será inevitável. Ela já está morta. Talita cumi, menina, levanta-te. Eles viram aquilo que era impossível acontecer. Eu declaro que o impossível será inevitável não acontecer na tua vida. Chegou uma temporada de milagres. Orakamandorarabaxê.